Bom, agora a gente vai criar o nosso aplicativo de número 2, que é o Frases Motivacionais, e a gente vai aprender já, junto com esse aplicativo, ele vai proporcionar para você o aprendizado do Java essencial para você poder estar criando aí os seus aplicativos Android. Eu vou minimizar aqui o nosso primeiro aplicativo, que a gente já concluiu. Eu vou clicar aqui em aplicativo número 2, Frases Motivacionais, então vamos lá, parte por parte, né? O que é uma linguagem de programação, né? Para que ela serve a linguagem de programação? Basicamente, a linguagem de programação é uma maneira de você conversar com o seu computador. O computador propriamente dito, né, ele é um amontoado de hardware, né, um amontoado de componentes de ferro, cobre, silício, né, que o pessoal fala bastante também, que é a parte mais essencial do computador, né, da parte do hardware aí, e energia. Ele não tem nenhuma utilidade se você não der esse propósito para ele. Então, o computador sem um sistema operacional, ele só é um amontoado de equipamento. Só isso. Tá? Então, você precisa colocar um sistema operacional. E um sistema operacional, ele é desenvolvido através de uma linguagem de programação. Então, a linguagem de programação, de maneira resumida, é uma maneira que foi criada para você poder conversar, você, humano, com a máquina, tá? E a máquina, desde os princípios, desde lá das origens lá, ela só entende um tipo de comando, né? Que é a tal da corrente elétrica entre ligado e desligado, né? Hoje o pessoal fala muito sobre o número binário, né? Que é o computador ligado, desligado, o estado ligado, ligado. O 0 está desligado, o número 1, o computador está ligado. Então, a combinação de 0 e 1, 0 e 1, no final, se você fizer a combinação correta ali, você consegue conversar com o computador, né? Então você consegue falar para ele a letra A. Ah, a letra A, tá só exemplificando aqui, a letra A é 010100011100100101. É letra A. Agora imagina você criar um aplicativo Android utilizando a linguagem binária. Então foi desenvolvido a linguagem de programação para poder fazer a intermediação e deixar o mais próximo possível, né, do português, né, ou da semântica aí, no caso, da sintaxe humana, né? Então você pode colocar aí, por exemplo, eu quero imprimir uma mensagem, você coloca lá um print, ao invés de colocar 01000101, todo esse negócio aí, tá? Então a linguagem de programação ela serve para isso, é basicamente para você poder conversar com o computador de uma maneira menos difícil, tá? Vamos dizer assim, tá? Mas é bem tranquilo, tá? E por que cargas d'água você está aprendendo Java nesse treinamento aqui? Porque a linguagem Java e não uma outra linguagem como o Kotlin, por exemplo. Então assim, primeira coisa, se você vai desenvolver para dispositivo Android, você está de parabéns, porque o dispositivo Android é a maior fatia do mercado. Então para quem quer começar a testar uma ideia, você não gasta quase nada, tá? Ou seja, eu diria que você só vai gastar com a compra de uma conta de desenvolvedor, você vai pagar em dólares ali, acho que é $25, né, uma conta de desenvolvedor. Você só tem esse gasto e depois você desenvolve quantos aplicativos e posta quantos aplicativos você quiser e é a maior fatia do mercado. Se o seu aplicativo for validado, aí você pega e desenvolve ele aí, por exemplo, para a plataforma iOS, mas daí é uma outra tecnologia, uma outra linguagem de programação, mas você já tendo caixa para isso, né, você tendo um aplicativo validado e, quiçá, até pessoas que vão querer injetar dinheiro, né, no seu aplicativo, é tranquilo para você pegar e levar o seu aplicativo desenvolvido para Android, já validado, para uma outra plataforma, tá? E por que linguagem Java, então, Emerson? Porque você está limitado dentro do desenvolvimento Android, você acaba ficando limitado entre Java e Kotlin. A linguagem Kotlin é mais recente, tá? Então ela está sendo mais utilizada agora no Android Studio, mas você antigamente só podia programar na linguagem Java. Porém, agora você consegue utilizar a linguagem Kotlin também. E pela minha formação ser na linguagem Java, eu quero trazer para você a linguagem Java porque eu, como professor, eu vejo que quem começa pela linguagem Java tem muito mais facilidade para poder migrar para qualquer outra linguagem de programação, não só a Kotlin, mas um C# da vida, um C++, toda linguagem que envolve orientação a objeto, você acaba migrando de maneira muito mais fácil. Então por isso que eu gosto muito da linguagem Java aí, tá? Então a gente vai focar na linguagem Java, então não fique preocupado e eu recomendo que você comece pela linguagem Java. Mesmo depois de você sair desse vídeo aqui, desse super curso aqui, eu recomendo que você foque em treinamentos que te ensine a linguagem Java e também complemente aí com a linguagem Kotlin, tá? Por exemplo, o curso do Thiago Guiar que eu vivo falando para vocês aí. Vou deixar na descrição para vocês que é o Android Express, que ensina inclusive você a criar aplicativos sofisticados, como aquele aplicativo de streaming bem famoso aí, né, que começa com a letra N em vermelho, sabe? Utilizando aí a linguagem Java e a linguagem Kotlin, tá? Então vou deixar na descrição para você aqui com desconto Área Tech Brasil, beleza? Seguinte, agora vamos falar aí sobre variáveis e constantes na linguagem Java, tá? E principalmente os seus tipos. Eu vou abrir aqui. Eu estou utilizando o Android Studio, eu vou fechar aqui, Close Project. A gente vai criar um outro projeto aqui, novo projeto, Empty Activity, My Application Java, vou colocar aqui mesmo, não vou mexer em mais nada, vou finalizar.
Vou esperar ele fazer o Gradle. E olha só, se você quer aprender mais sobre desenvolvimento de aplicativos Android profissional, como as grandes empresas desenvolvem aplicativos do absoluto zero, a publicação na Google Play, eu quero te convidar a conhecer esse treinamento que eu vou deixar no cardzinho aqui, que você não vai se arrepender. E você ainda recebe um super certificado para você poder comprovar a sua experiência no desenvolvimento de aplicativos Android. Então, vamos voltar pro vídeo aqui. Beleza, o nosso projeto aqui já carregou. O que eu vou fazer aqui agora? A gente vai falar sobre variáveis e tipos de variáveis. A gente fala sobre variáveis e constantes. Quando a gente fala de variáveis, a gente está falando de uma maneira de você estar armazenando valores que o usuário vai estar informando para o seu aplicativo, para dentro da sua aplicação. E existem também valores que vão estar resultando para você poder mostrar para esse usuário. Então você vai precisar estar resgatando esses valores. Então você precisa armazenar esses valores dentro do seu aplicativo. Existem duas maneiras mais conhecidas de você estar fazendo isso. Através de armazenamento a curto prazo, ou seja, um armazenamento que você utiliza ali, a hora que você desliga o computador, liga de novo, ele aparece, ele some no caso, né? Que são as variáveis. E existe armazenamento a longo prazo, que são os bancos de dados, né, que você utiliza, por exemplo, um Firebase da vida, que independente se você desligar o celular, se você reiniciar o computador, se você acabar a energia da sua cidade e voltar de novo a energia, aquele valor você pode estar resgatando. Por exemplo, aí as suas redes sociais que utilizam aí a memória a longo prazo, que são armazenados em servidores online. Não fica armazenado dentro do seu smartphone, né? Algumas informações ficam armazenadas ali, mas na maioria das vezes informações mais sensíveis, informações mais importantes vão ser armazenadas na nuvem. Essas são informações a longo prazo que você armazena na internet. Quando a gente fala de variáveis, a gente está falando de valores e informações que a gente quer salvar ali a curto prazo. Ou seja, se eu reiniciar o computador, essa informação vai se perder. E as variáveis, elas ficam salvas dentro da sua memória RAM, que vem de Random Access Memory, memória de acesso randômico. Por que tem esse nome? Porque quando você reinicia o seu computador, esse valor se perde, tá? Então ela precisa estar energizada para você poder ter acesso. Então eu vou mostrar para você aqui alguns tipos de variáveis, eu vou dar algum enter aqui, tá? Então se você quiser acompanhar no seu Android Studio, você pode acompanhar normalmente aí. Eu vou sumir um pouco aqui da webcam, vou colocar só o desktop aqui, vou minimizar aqui um pouco também. Então, se tiver fechado esse arquivo, é só você vir aqui em Java e dar 2 cliques que vai estar aparecendo para você, tá? Existe um tipo chamado inteiro, né? O tipo int, que é um valor inteiro, tá? Eu vou dar um ponto e vírgula aqui. Eu vou colocar também outro tipo aqui que é bastante utilizado, que é o tipo double, tá? Que é valor fração. Tá? Existe o tipo string, que é do tipo texto, ponto e vírgula, tá? E existem outros tipos também, tá? Só que as principais que a gente vai estar utilizando aqui agora são esses 3 tipos aqui, o tipo int, o tipo double e o tipo string. Então o que está acontecendo aqui? Quando eu declaro uma variável, então você vai ouvir falar muito sobre declaração de variável. Eu vou declarar uma variável aqui. É isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou pegando, estou dando a ordem para que a linguagem Java vá lá no meu hardware, lá na minha memória RAM, e separe um espacinho lá para poder armazenar um valor inteiro. E dentro desse espacinho, eu vou colocar uma identificação, como se fosse um endereço. Tá? Eu vou falar assim, olha a memória RAM, separa aí um espaço e coloca o nome dela de valor inteiro, que eu vou jogar um número aqui dentro, tá? Ah, mas que tipo de número que vai ser? Vai ser do tipo inteiro, eu tô falando para ela, ó. Então, separa um espaço para poder colocar o número inteiro. O que é um número inteiro, Emerson? Número inteiro são números, por exemplo, ó. Eu vou colocar esse sinal aqui de atribuição, tá? Então, um número inteiro é, por exemplo, o número 12. É um número inteiro, tá? Uma idade, por exemplo, 18 anos, vamos supor 18 anos, né? Ó, 18 anos é um número inteiro, é um número que não possui uma vírgula, né? Não possui um ponto, não possui números fracionados, tá? Então eu estou colocando aqui ó, o valor inteiro, tá? Então se eu colocar 50 até 1000 é um número inteiro, tá? Ele não pode ter esse ponto 00 aqui, tá? Porque se aparecer um número fracionado, olha só o que aparece aqui. Olha, fazer um casting, né? Ou seja, deseja converter isso daqui para um valor fracionado? Eu não quero fazer isso, tá? Eu estou trabalhando com o tipo inteiro, eu já coloquei aqui. Então vai ser o tipo inteiro. Então eu vou colocar o valor 18 aqui, né? Vamos supor que fosse a idade de uma pessoa, tá? Idade aqui. E agora o double. Agora sim, no double, eu vou trabalhar com números fracionados. Então eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou colocar 23,45. Ah, Emerson, ponto, mas não é vírgula que a gente trabalha, né? Por exemplo, o preço das coisas, o peso de alguém, né? A gente não coloca em vírgula.
Aí que tá. A linguagem Java, ela usa a notação norte-americana, né? Fora do Brasil. Quando a gente está fora do Brasil, geralmente a gente utiliza ponto ao invés de vírgula. Então fica bem atento a isso daí, porque na linguagem Java você utiliza ponto ao invés de vírgula, tá? Existe sim uma maneira de você estar convertendo isso daqui para vírgula, tá? Dentro da linguagem Java, tá? Mas é um negocinho mais avançado e, na minha opinião, algo desnecessário para você ficar se preocupando agora e complicando a sua vida, tá? Então é melhor você utilizar o ponto ao invés de vírgula e beleza, tá? Vai funcionar normalmente para você poder estar trabalhando com anotações ponto aí, tá? Anotações flutuantes. E o texto, né? Eu vou vir aqui, vou colocar uma atribuição, um sinal de atribuição, né? Texto recebe, né? Esse sinal aqui é de recebe um nome. Então vamos colocar o meu nome aqui, por exemplo, né? Emerson. E olha só, tá falando que Emerson tem um erro. Por quê? Quando a gente trabalha com texto, a gente precisa, obrigatoriamente, na linguagem Java, colocar entre aspas duplas, igual tá aqui, ó, tá? Eu preciso, pessoal, isso aqui é obrigatório, você colocar textos entre aspas. E repare algumas observações que provavelmente você já deve ter percebido. Todo final de instrução, na linguagem Java, eu coloco um ponto e vírgula. Tá? Repare só, ponto e vírgula, tá? Isso daqui também gera muito erro, principalmente para quem está começando agora, então atentem sim a utilizar o ponto e vírgula aí, tá? Outra observação também que você deve ter percebido aqui, que é o tipo da minha escrita, tá? Eu coloquei, por exemplo, ó, valor inteiro, eu utilizei a palavra valor com a primeira letra minúscula. E a segunda palavra, que é o inteiro, eu coloquei a primeira letra dele com a letra maiúscula. Tá? Isso daqui chama boa prática de programação, para poder ficar mais visível. Ou seja, estando mais visível, assim, desse jeito aqui, você consegue estar identificando. O que é proibido de fazer? Você não pode colocar espaçamento numa variável, de jeito nenhum, não faça isso, tá? É proibido, vai gerar um erro aqui, tá? Então, ou você faz isso daqui, ou você faz isso daqui, tá bom? Não pode começar com números, tá? É proibido. Se você for começar com um número, você pode colocar um underline, aí é válido, do jeitinho que tá aqui, tá? Mas, em suma, é isso aqui que você deve fazer. Você começa uma variável sempre desse jeito aqui. Você coloca a primeira letra minúscula e a segunda letra com a primeira letra da primeira palavra minúscula e a segunda palavra com a primeira letra maiúscula. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma boa prática de programação. Então eu achei bom já deixar claro para você isso aí, para você poder já ir trabalhando as suas variáveis desse jeito aí, tá? Então eu criei duas variáveis aqui. Então, só para recapitular, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar aqui 3 variáveis na minha memória. Eu acabei de declarar 3 variáveis com 3 tipos diferentes. Quando a gente fala de tipo, eu estou falando isso aqui, ó. Isso aqui é um tipo, tá? Tipo int, de inteiro, tá? Tá abreviado aqui. Então eu sei que minha valor inteiro é um valor inteiro, tá? Porque ele é do tipo inteiro. O meu valor fração é um double, tá? Sempre que a gente trabalha com números fracionados, a gente está trabalhando com double, e tipos textos a gente trabalha com o tipo string, tá? Então eu coloco o tipo string aqui, eu sei que a minha variável vai estar armazenando texto. Nossa, Emerson, por que a linguagem Java faz esse tipo de coisa? É porque, pessoal, a linguagem Java ela é fortemente tipada, tá? Então eu preciso estar colocando e declarando as variáveis desse jeito aqui, tá? Quando a gente fala fortemente tipada é porque ela envolve os tipos de variáveis aí, tá? Então a gente tem as 3 principais. Lembrando, igual eu falei, tem vários outros tipos, tá? Mas as principais é justamente essa int, double e string, tá? Conforme você for evoluindo na sua carreira de desenvolvedor de aplicativos Android, você vai descobrir outros tipos aí também, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero mostrar para vocês como a gente faz para poder imprimir esse valor aqui, tá? Eu vou digitar aqui um comando chamado system.out.println, e aqui dentro eu vou colocar a minha variável. Eu vou colocar aqui, ó, valor inteiro. Ponto e vírgula. Eu vou executar o nosso aplicativo, vou reexecutar ele aqui no caso, né? E olha só, ele falou que executou o nosso aplicativo, tá aqui, só que ele não mostrou nada, mas a ideia é essa, não mostrar nada aqui. O que eu quero mostrar é aqui no logcat. Eu vou clicar aqui em logcat, eu vou buscar aqui nessa lupa a palavra system.out. E olha só, ele está mostrando para mim a saída do valor 18, tá? Então eu estou imprimindo aqui, estou falando aqui no sistema, imprima na saída, né, out, o valor inteiro, né? E olha só, ele não escreveu o valor inteiro, ele mostrou o conteúdo que está dentro dessa caixinha, dessa variável. Qual que é o valor que está dentro dela? É o valor 18, porque eu fiz aqui, ó, eu peguei, ó, criei um espaço na minha memória, né?
E falei que dentro desse espaço eu quero colocar o valor 18. Então eu falei que o valor inteiro vai receber o valor 18. É o que ele mostrou aqui para mim. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar pelo valor fração. Opa. Valor fração. Vou dar 2 cliques aqui. Eu vou reexecutar. E olha só, ele mostrou o valor 23,45. É exatamente o valor que eu coloquei aqui, tá? E o texto, Emerson, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó, colocar o texto, que é a variável que eu criei ali, vou reexecutar. E ele mostrou meu nome, Emerson, tá? Então eu posso estar criando textos desse jeito, eu posso estar criando números fracionados desse jeito, e é assim que eu recupero o valor de uma variável. Outra coisa que eu posso estar fazendo é concatenar esses valores. Por exemplo, eu posso colocar, junto com o texto ali, colocar uma informação anterior. Então, eu coloco entre aspas aqui. Lembra que eu falei que texto você coloca entre aspas? Aqui dentro de aspas eu coloco assim. O meu nome é, 2 pontos, eu vou dar um espaço. Na linguagem Java eu preciso concatenar. Eu vou colocar um mais aqui, eu vou dar um espaço, né? E eu vou reexecutar. Olha só que bacana, o que vai acontecer? O meu nome é Emerson, tá? Então, o que ele fez? Eu vou colocar o meu nome é mais o conteúdo da variável, certo? Se eu quisesse colocar aqui a minha idade, por exemplo, ó, eu vou dar um espaço aqui para continuar, vou concatenar de novo, porque eu quero colocar mais um texto, entre aspas, vou dar um espaço aqui, ó, por exemplo, né? E minha idade é, 2 pontos, espaço, mais valor inteiro, vou reexecutar, olha só. Ó, meu nome é Emerson e minha idade é 18, tá? 18 o quê? Por exemplo, anos ali, né? Vou colocar ó, mais anos. Vou dar um espaço, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou concatenando. Sempre que eu vou colocar um texto junto com a variável, eu vou concatenando. Então, eu coloquei um texto e agora eu quero exibir o valor dessa variável. Então, eu coloco mais, concateno, chama concatenação. Agora eu quero colocar mais um texto. Aí, mais um texto. Aí, mais uma variável. Mais um texto. A gente vai trabalhando desse jeito aí, tá? Eu vou reexecutar aqui, ó. Olha só que bacana. Outra coisa que eu quero deixar aqui também como observação é essa linha que você está vendo aqui. Tá vendo essa linha aqui? Ele é uma espécie de guia para você não fazer o seu código passar isso aqui, tá? Não é legal o seu código passar para cá, então fique esperto aí para não ficar bagunçado o seu código, tá? É só uma observação para você poder estar utilizando aí. Bom, a gente falou sobre variáveis, né? E também existe um negocinho chamado de constante. Quando a gente fala de constante, são variáveis que sempre vão ter o mesmo valor e que você não pode estar alterando durante o seu projeto, tá? Isso acontece da seguinte maneira. Vamos usar um grande exemplo aqui que é o número do pi. Lembra do pi? Então eu vou colocar aqui. O pi, ele é um número fracionado, certo? Então qual que vai ser o tipo do pi? Vai ser o tipo double. Opa, Ctrl Z, double. E eu vou colocar a palavra pi. Primeira regra, sempre que é uma constante, você usa palavras maiúsculas. Vamos supor que o valor inteiro ali em cima fosse uma constante, tá? Eu ia escrever ela maiúscula, valor constante, do jeito que está aqui, tá vendo? Porque eu sei que é uma variável constante. Então, o pi é uma constante. Então, o double pi recebe, qual que é o número de pi? Eu vou até abrir aqui, ó. Vou pesquisar aqui, ó. Pi, ó, 3.1415. Tá, eu vou copiar o número de pi, eu vou colar ponto e vírgula. Na verdade, eu vou colocar só o 3.14 aqui, tá? Beleza. Para que serve uma constante? Imagine o seguinte. Eu vou apagar isso aqui, tá? E eu vou chegar aqui e vou colocar, entre aspas, ó, o número de pi é 2 pontos, espaço, mais, e agora eu vou puxar, resgatar a nossa variável. Isso aqui você já aprendeu a fazer. Eu vou reexecutar aqui. Olha só, o número de pi é 3.14, certo? Beleza, agora imagine o seguinte, eu posso fazer a seguinte manipulação nas minhas variáveis. Eu posso vir aqui e falar que a variável pi recebe o valor de 12.39, ponto e vírgula, tá? Então eu posso fazer isso aqui também, tá? Eu declarei a variável ali e fiz na sequência um valor para ela aqui dentro, mas eu posso depois mudar o valor dessa variável, tá? E o que acontece com esse valor 3.14? Primeiro eu vou executar aqui para você poder ver, olha só. O número de pi é 12.39. Então, nesse exato momento aqui, eu quebrei a integridade do meu código,
tá? Por quê? Eu peguei aqui o pi e mudei o valor dele. Ah, Emerson, o que aconteceu com 3.14? Esse valor aqui foi deletado da memória. Então ele foi sobrescrito. Tá? Ele foi sobrescrito aí, ele deixou de existir. Beleza? Isso aqui é um problemão. Tá? Dependendo do seu aplicativo aí, pode gerar um problemão de cálculo. Se for um aplicativo muito importante aí, um aplicativo que as pessoas utilizam mesmo para poder mexer com medida ou algo do tipo, isso aqui gera uma tremenda dor de cabeça. Tá? Então como é que eu forço o usuário, né? Como é que eu forço o programador, no caso, a não mudar, né? Como é que eu faço para mim não correr, até eu mesmo, né, não correr o risco de estar mexendo nessa variável futuramente, né, durante o desenvolvimento do meu código. Eu vou apagar isso aqui primeiramente, né? Olha só, agora eu vou reexecutar de novo, só para você fazer o tiratema, né? Olha lá, voltou a 3.14. O que eu posso fazer? Eu vou usar a palavrinha reservada final. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, olha, essa variável aqui, ela é do tipo double e ela tem um valor final. Ou seja, é o final para ela. Eu não vou alterar ela mais, tá? Então, eu estou já deixando isso bem nítido aqui, tá? É o valor final. Não vou alterar mais, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou reexecutar. Ele vai executar normal, 3.14. Beleza, lá 3.14 está funcionando, certo? Agora, se eu for fazer de novo, olha só. Se eu for vir aqui, falar que pi recebe o valor 12.39, ponto e vírgula, olha só. Eu estou gerando um erro aqui, tá? Ele está falando que mude pi para não final. Ou seja, se você quer alterar esse valor, mude o pi sem que ele não tenha o final. Então ele já está gerando um erro aqui. Se eu executar o código, olha lá, ele vai gerar um erro. Ele está falando, olha, você não pode usar a assinatura final, tá? Final você está tentando alterar uma constante. Quando a gente trabalha com constante, a gente coloca a palavra final. Colocou a palavra final, pronto, virou uma constante. Tá? Deixa eu só voltar aqui para o nosso logcat. Eu vou apagar aqui, né, porque gerou o erro. Então, ele não deixou eu quebrar o meu código. Ele não deixou eu quebrar a integridade do meu código aqui. Então, se eu executar de novo, vai funcionar normalmente. Então, está protegendo aqui esse valor que é o 3.14, que é o valor de pi. Bom, agora a gente vai falar sobre operadores matemáticos, tá? É muito importante que você entenda sobre os operadores matemáticos, porque volta e meia a gente vai estar fazendo algumas operações de somar, multiplicar, a gente vai estar dividindo, a gente vai estar criando alguns resultados com base nesses operadores matemáticos. É basicamente aquele operador matemático que você aprendeu no seu ensino fundamental e médio, tá? No seu colegial, você vai estar utilizando aqui também, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou apagar. Tá, esse código que a gente já escreveu aqui. E eu vou escrever aqui a palavra int. Então eu vou basicamente colocar aqui um barra. Então eu vou colocar aqui os operadores. Mais é o de adição. Tá? Eu vou colocar aqui, na verdade, somar. Subtrair. Multiplicar. E você tem o dividir, tá? Então, dentro da programação, dentro da linguagem Java, você tem esses 4 operadores aí matemáticos, tá? A gente fala de operação, de operador matemático, a gente está falando de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, você vai utilizar bastante, tá? Isso aqui é importante que você entenda desde já, porque é importantíssimo, tá? Para você poder estar utilizando. Então, vamos exemplificar como é que você vai estar atribuindo aí os valores de somar, tá? Então eu vou criar uma variável aqui do tipo int, eu vou colocar aqui o valor 1, eu vou falar que ele recebe o valor 10, ponto e vírgula, tá? Eu vou criar uma outra variável com o valor 2 e vou falar que ele recebe o valor 20, tá bom? E eu vou criar uma variável aqui do tipo double mesmo, não tem problema nenhum, que recebe a palavra resultado, né, que vai receber o resultado. E eu não vou iniciar ela, tá? Eu só vou colocar aqui double resultado. E agora como é que funciona? Vamos supor que eu queira somar esses dois valores aqui. Como é que eu vou fazer dentro da linguagem Java? Primeiramente eu vou pegar a variável resultado, que vai ser responsável por receber o resultado aí dessa expressão, tá? E vou falar que essa variável recebe o valor 1 mais o valor 2, tá? Ponto e vírgula. Agora eu vou criar de novo um system.out.println. Eu só vou deixar aqui o desktop, né?
E aqui dentro eu vou colocar a nossa variável resultado. Tá? Então o que aconteceu aqui? Criei uma variável do tipo resultado, que vai receber o resultado da expressão matemática de valor 1 mais o valor 2. Tá? Vou reexecutar aqui e olha só. Ele deu o valor 30. Confere. Confere, tá? 10 mais 20 igual a 30. Beleza, pessoal? Entendido isso? Tranquilo? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou colocar aqui, por exemplo, 2. Vou executar de novo. Ele vai dar o valor 22. Confere, certo? Agora eu vou mudar aqui para subtração. Eu vou vir aqui, vou reexecutar. Ele deu um valor negativo, tá? Eu tenho 2 e tiro 20 e vou ficar com menos 18, tá? Então, e se eu inverter isso aqui, Emerson? Se eu colocar aqui que aqui é valor 2 e aqui é valor 1, por exemplo, vai dar 18 positivo. Então, repare que a ordem com que você coloca também as variáveis aqui para poder calcular, né, vai interferir no seu resultado. Então, a ordem interfere no resultado aí. Então, fica bastante esperto nessa questão aí também, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou usar multiplicação, tá? Eu vou voltar aqui e colocar o V1 aqui e o V2 aqui. V1, valor 1, vezes o valor 2, quanto que vai dar? 2 vezes 20. 40, né? É isso mesmo, 2 vezes 20, 40, tranquilamente. E agora eu vou usar o sinal de divisão, vou vir aqui dividir. Deu 0, ele quebrou aqui, tá? Por que ele quebrou aqui? Porque fez uma divisão de 2 dividido por 20. Então deu um número com uma precisão maior aqui, então eu vou inverter. Eu vou colocar o V2 aqui e o V1 aqui. Tá? Eu vou reexecutar. Olha só. Então deu 10. Então ele deu 20, que é o V2, dividido por 2, deu 10. Bem tranquilo, né, pessoal? Lembrando que existe um negocinho chamado de precedência. Tá? A ordem das operações aqui, quem é executado primeiro. Tá? Então eu vou vir aqui embaixo, vou colocar um barra, asterisco, barra. Vou dar um enter aqui. E olha só. O que está acontecendo aqui? Dentro dos operadores matemáticos, o computador ele sempre vai executar primeiro o que estiver entre parênteses. Tá? O que está dentro resolve-se primeiro o que está dentro em parênteses. Depois os expoentes, depois vem a multiplicação e divisão da esquerda para a direita e só depois a soma e subtração da esquerda para a direita. Isso aqui é muito importante porque interfere no seu resultado. Tá? Então sempre que você for criar alguma coisa, que você for criar alguma fórmula, verifique se o resultado da sua fórmula ali bate com a precedência. Ou seja, eu quero primeiro que seja feita uma multiplicação para só então depois a divisão. Ou primeiro eu preciso de uma soma para depois multiplicar. Então se você precisa que alguma coisa seja feita primeiro, coloca sempre entre parênteses. Na dúvida, coloca entre parênteses, tá? Porque daí sim o computador vai dar preferência por executar o que está entre parênteses primeiro para depois executar as outras operações, tá? Mas é bem tranquilo e você vai estar pegando o jeito aí de acordo com o que a gente foi evoluindo no nosso treinamento aqui. Bom, agora a gente vai falar sobre os operadores lógicos e relacionais que você vai utilizar sempre nos seus aplicativos. Tá? Isso aqui é o que faz o seu aplicativo ficar mais inteligente, mais moderno, vai ficar mais sofisticado e você sempre vai utilizar, esse aqui é o fato, tá? Então, operadores relacionais, tá? Você tem lá o tal do operador maior, operador menor, operador maior ou igual, menor ou igual. Você tem o operador igual, tá? A diferença do igual para esse sinal de atribuição aqui é que esse daqui é um sinal de receber, né? A gente não lê ele como igual, a gente lê ele como recebe, né? Então a variável V1 recebe. Então a diferença desse aqui para esse aqui é justamente isso. Você coloca mais um sinalzinho de igual aqui, aí sim você lê ele como igual, tá? Então sempre que você for trabalhar com a palavra igual, quando você for comparar dois valores ali no caso, você precisa utilizar igual com dois sinais de iguais, porque se você colocar só um, vai ser sinal de atribuição. Você vai estar atribuindo aqui, por exemplo, ó, V1 recebe 5. Tá? A gente lê isso aqui como recebe e não o sinal de igual. Tá? E você tem também o sinal de diferente. Tá? Mas como assim? Eu vou explicar para você aqui agora. Eu criei duas variáveis aqui, a variável V1 do tipo inteiro, recebe 5, a variável do tipo V2, que recebe o valor
de 10. Eu criei mais uma variável aqui, e esse tipo de variável aqui é novidade para você, porque eu não falei na aula de variáveis, mas é o tipo booleano, que é um valor que recebe só verdadeiro e falso, ela só recebe esses dois valores, tá? Eu criei uma variável com o valor resultado, atribuí para ela um valor, né? Já inicializei ela aqui, resultado recebe, né? Esse sinal aqui de recebe o valor true, né? Ou ela pode receber o valor false, tá? Então ela tem essas duas opções aqui, verdadeiro ou falso, né? Eu vou colocar aqui por padrão true e beleza, tá? Para poder melhorar esse código aqui, eu posso otimizar ele, posso apagar isso aqui, posso vir aqui, falar que ela recebe e agora eu vou utilizar os operadores relacionais aqui, tá? Então o primeiro operador que eu vou utilizar é o maior, para poder fazer a comparação. Então eu vou colocar aqui e vou verificar se o V1 é maior que o V2, tá? Aí eu te pergunto, V1 é maior que V2? Ou seja, o V1 vale 5. 5 é maior que 10? Vamos executar e vamos ver o que ele vai falar. Aí ele mostrou para mim aqui, é falso, porque V1 não é maior que V2. Tá? Então ele está verificando, ele faz tipo de verificação. Tá? Então, em que condições isso aqui seria verdadeiro? Se, no caso aqui, não, V1 é menor que V2, então eu vou comparar de novo. Agora ele falou que é verdade, porque realmente V1 tem o valor de 5, V2 o valor de 10. V1 é menor do que V2 e ele falou para mim que é verdadeiro aqui, tá? O outro operador que você vai utilizar é maior ou igual, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar o maior ou igual que V2, tá? Isso é verdade? V1 é maior ou igual a V2? É falso, tá? Porque V1 vale 5 e V2 vale 10. Porém, ele é menor ou igual a V2? Verdadeiro, tá? Então eu já consegui exemplificar para vocês esses dois aqui, tá? Bem tranquilo. Outra coisa que pode acontecer aqui. Eu quero ver se V1 é igual ao V2, eles possuem o mesmo valor. Ali no caso é falso, tá? Porque um vale 5 e o outro vale 10, tá falando que é falso. Porém, se eu vier aqui no V1 e colocar o valor 10 e executar, agora sim é verdade, porque realmente tanto o V1 quanto o V2 possuem o valor 10 armazenado aqui. Então ele está comparando, olha, V1 e V2 é verdadeiro? Sim, né? Possui o mesmo valor? Sim, é verdade. E ele mostrou aqui que é true, tá? E true em inglês é verdade, tá? E false é falso, aí como já dá para entender um pouco aí, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o operador de diferente, tá? Então V1 é diferente de V2 nesse caso aqui? Não é. Ele é falso, porque os dois são iguais, né? Tanto o V1 quanto o V2 possuem o mesmo valor, então é falso. V1 e V2 não são diferentes, tá? Porém, se eu vier aqui e colocar o valor 1 e executar, olha só, é verdade. O V1 e o V2 são valores diferentes, tá? Então isso aqui são os operadores relacionais. Depois vem os valores lógicos, tá? Porque eu posso estar implementando ainda melhor isso daqui, tá? Basicamente funciona assim. Agora há pouco a gente fez o que? A gente comparou, né, o V1 e o V2. E a gente comparou os dois elementos aqui para poder ver se realmente, por exemplo, o V1 é diferente de V2. Aqui nesse caso o V1 é diferente do V2. Então ele retornou para nós o valor true. Só que vamos supor que eu tivesse duas sentenças para poder estar verificando, né? Vamos supor que eu quisesse ver, né, ó, V1 é diferente de V2 e eu quisesse ver também ou, né, o operador ou, V1 é menor do que 10, eu estou fazendo duas verificações. Quando a gente utiliza o operador lógico ou, para poder voltar verdadeiro, pelo menos uma das condições aqui tem que ser verdadeiro, para ele poder voltar verdadeiro. Ou seja, V1 é diferente de V2? Verdadeiro. V1 é menor do que... Opa, coloquei V2 aqui, V2 aqui no caso. V1 é menor do que V2? Sim, V1 é menor do que V2. Então, verdade, verdade, ele vai retornar verdade para mim aqui. Tá? Agora ele mostrou aqui, verdadeiro. Tá? Porém, eu poderia mudar aqui e colocar... No caso, eu poderia colocar o operador maior aqui. Se eu colocar o maior, essa expressão aqui está verdadeira. E essa expressão aqui está falsa, porque V1
não é maior que V2, tá? V1 vale 5, V2 vale 10. Então a gente tem verdadeiro e a gente tem falso. Porém, no caso ou, ele volta verdadeiro se pelo menos uma das expressões for verdadeira. Então eu vou executar de novo aqui. Olha lá, ele mostrou true para mim. Tá? Então, ou seja, essa expressão é verdade, essa expressão aqui é falsa, porém, tendo pelo menos uma expressão verdadeira, ele volta verdadeira para mim. Então ele está falando assim, olha, V1 é diferente de V2? É verdade. Ou então, né, se for o caso, V1 é maior que V2? Não, não é o caso. Mas a primeira expressão satisfez aí o caso do operador lógico ou, tá? Coisa que seria diferente se a gente utilizasse aí o operador e, tá? Para o e retornar um valor verdadeiro, ele precisa obrigatoriamente que as duas condições aqui sejam verdadeiras, tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui, V1 é diferente de V2? Sim, isso é verdadeiro. E V1 é maior que V2? Isso é falso, tá? Então, ele precisa que as duas condições sejam verdadeiras, que a primeira e a segunda seja verdadeira. Então, se eu executar aqui, ele vai gerar um false, tá? Então, se eu colocar aqui que V1 é menor que V2, que isso é verdade, e V1 é diferente de V2, ele vai voltar para mim true. Beleza? Essa aqui é a parte mais chatinha, mas é bem tranquilo de você entender, e conforme você for evoluindo na parte de desenvolvimento de aplicativos Android, você vai estar entendendo cada vez mais e mais aí sobre os operadores aritméticos, né, que você já aprendeu, os operadores relacionais e os operadores lógicos, que é o essencial aí da linguagem Java, beleza? Bom, agora seguindo esse ritmo dos operadores lógicos, você vai aprender agora a utilizar o comando de comparação if e else. Tá? E agora que você vai começar a criar já um aplicativo que vai ter que tomar decisões. Né? Se você for criar um aplicativo que precise executar um determinado código de acordo com um resultado ali de uma variável, você precisa comparar esses resultados ou precisa validar certos dados para você poder tomar uma certa decisão do seu aplicativo. Você vai utilizar o if e o else, tá? Então a palavra, eu vou colocar aqui um barra, tá? A palavra if significa, né, se, em português no caso, e a palavra else significa se não. Então eu vou pegar aqui e vou criar uma variável do tipo int, do tipo v1, recebe o valor 10, eu vou dar um ponto e vírgula, e agora eu vou usar o comando if para poder validar essa variável, tá? Então eu vou colocar aqui a sintaxe do bloco if, e aqui eu vou colocar o else, abre e fecha chaves aqui, do jeitinho que está aqui, tá? Eu vou vir aqui, vou colocar a variável que eu desejo avaliar, tá? Preciso comparar qual a variável que eu vou estar utilizando aqui, então eu vou utilizar a variável 1. E utilizando o que você já aprendeu sobre operadores lógicos e relacionais, eu vou vir aqui e vou colocar, olha, se a variável v1 for maior do que 5, ele vai entrar aqui, tá? Ele vai entrar nesse bloco aqui. Se a variável for maior do que 5, ele vai entrar nesse bloco, onde eu vou mostrar a mensagem system.out.println, e eu vou colocar aqui maior que 5, tá? Se não, eu vou catar esse mesmo texto aqui, vou jogar aqui embaixo, se não, eu vou escrever a palavra menor que 5, tá? Se a variável v1 for maior que 5, ele vai entrar aqui, tá? Vai ser verdade. Se for verdade, ele vai imprimir a mensagem maior que 5, tá? Se não, ele vai pular esse bloco e vai continuar para cá. É para basicamente isso que você vai estar utilizando o comando if, tá? Então eu vou reexecutar aqui maior que 5, né? Porque sim, o valor 1 valendo 10 é maior que 5, então eu estou verificando. Olha, o valor 1 é maior que 5? Sim. Então ele vai entrar aqui maior que 5, tá? E se fosse o caso, né, se eu vim aqui e colocar o valor 4 aqui, eu vou reexecutar. Ele verificou, olha, a variável v1 é maior que 5? Não, ela é menor. Então ele pulou esse bloco aqui e foi pro menor que 5 aqui, tá? Então o comando if você utiliza desse jeito aqui. Outra coisa que você vai estar utilizando também na parte do if e do else é quando você precisa fazer um encadeamento de condicionais ali, tá? Por exemplo, if, else, você precisa estar criando outros if, tá? Então você vai vir aqui, você vai colocar o comando else if, tá? Se não se, tá? Essa aqui é a sintaxe da linguagem aí.
e você vai fazer uma outra verificação. V1 é menor do que 2, por exemplo, né? Se for menor do que 2 aqui, se ficar entre 2 e 5, você vai colocar aqui, ó, menor que 2, tá? Então aqui, se for maior que 5, você vai mostrar maior que 5. Senão se o V1 for menor que 2, por exemplo, você vai mostrar menor que 2. E você coloca um outro else aqui, ó, né, sem um if no caso. Você vai colocar aqui, ó, valor diferente, tá? Só vou colocar aqui para exemplificar. Então, se for menor do que 2 aqui, se for qualquer coisa diferente aqui, por exemplo, ó, se for 4, ele vai cair, por exemplo, um valor diferente, tá? Por quê? O V1 ele é igual a 4, porém ele só ia entrar nesse bloco aqui se ele fosse maior que 5. Como ele é 4, ele não entra nem nesse daqui, né, que é maior que 5, e nem nesse que é menor do que 2, tá? Então ele é 4, então ele é diferente. Então se não for nenhuma dessas duas condições, ele vai entrar nesse bloco aqui, tá? Então eu vou vir aqui, por exemplo, colocar aqui 1, tá? Por exemplo, vamos executar aqui. Olha lá, valor, né, menor que 2. Exatamente, menor que 2. E olha só que engraçado. Se eu vier aqui e colocar o valor 2, ele entrou no valor diferente. Poxa vida, mas é 2 aqui, V1 não é menor que 2? Não, exatamente. É aquele operadores relacionais como eu mostrei para vocês lá, tá? Se você vir aqui em V1 é menor que 2, não atende, porque ele é igual a 2, tá? Então, se V1 for menor ou igual a 2, né, que é o que está acontecendo aqui. Se V1 for menor ou igual a 2, eu vou executar aqui, menor que 2. Ó, menor ou igual a 2, né? Vou mudar o texto aqui para poder ficar certinho. E olha só, menor ou igual a 2. Exatamente isso, tá? E se eu voltar aqui e colocar o 5, por exemplo, vai acontecer a mesma coisa, ó, valor diferente. Então eu vou vir aqui, ó, menor, maior ou igual a 5, né? Opa, maior ou igual a 5, desse jeito aqui. Deixa eu voltar aqui para o logcat, maior que 5, maior ou igual a 5, maior ou igual a 5. Basicamente isso, beleza? Então você vai utilizar muito essa questão do if e do else para você poder estar validando, para você poder estar verificando se um campo de texto foi preenchido corretamente, se o valor tal foi colocado, se der tal resultado, exiba tal mensagem, se o usuário esqueceu de colocar tal informação, você emite uma mensagem para ele, tá? Então você vai fazer isso para poder verificar e tomar uma decisão de acordo com o resultado que for expresso aí, tá? Então se der um resultado aí que atende, que satisfaça essa condição, você pode estar colocando um comando aqui. Então isso você utiliza constantemente no desenvolvimento de aplicativos Android. Bem fácil, bem tranquilo. Se ficar dúvida, vai comentando aqui embaixo, não se esqueça, tá? Bom, agora a gente vai falar aqui sobre os arrays, né? O que são arrays e para que você vai utilizar no seu projeto, né? Quando a gente fala de arrays, a gente está falando ainda de variáveis, porém a gente está falando de um tipo mais especial de variáveis que geralmente você deixa o seu aplicativo mais sofisticado com ele. Imagina a seguinte situação, tá? Eu vou apagar esse comando aqui, tá? Deixa eu vir aqui, eu vou apagar, beleza, vou dar um Enter aqui. Imagina a seguinte situação, vamos supor que você está criando aí um aplicativo que vai armazenar o número de matrícula de usuários, né, de uma empresa, por exemplo, de funcionários de uma empresa. Então se você vier aqui, você pode simplesmente vir aqui e colocar o int, né, ó, funcionário 1, ponto e vírgula, tá? Você pode vir aqui e colocar o valor da matrícula dele, tá? Isso aqui é o número da matrícula dele, tá? Do primeiro funcionário, tá? Isso é um funcionário, beleza? Agora imagine o seguinte, vamos supor que você tenha, vou colocar só alguns exemplos aqui, tá? Vamos supor que você tenha mais de um funcionário, que você tenha vários funcionários, então eu estou colocando aqui só para poder simplificar você, tá? Aí eu venho aqui, ó, funcionário 1, funcionário 2, daí vai crescendo o aplicativo, 3, funcionário 4, funcionário 5, e olha só que estranho que fica, né? Isso aqui são para 5 funcionários, tá? Só para 5 funcionários eu criei, né, 5 linhas de código, tá? Agora imagina uma empresa grande, uma empresa aí que tenha mais de 100 pessoas aí, mais de 200 pessoas. Imagina o quão inviável seria você manipular esses dados desse jeito aqui, tá? E é para isso que existe um array. Um array, ele é uma lista, tá?
tá? É uma lista que você vai criar uma variável. Lembra que eu falei da variável que ele é um espaço na memória? Quando você cria um array, você vai criar um espaço com vários compartimentos, tá? E eu vou mostrar para você na prática como é que você faz isso. Eu vou apagar aqui. Eu vou renomear essa variável aqui para funcionários, no plural, tá? E a sintaxe para você poder criar um array é você colocar aqui, ó, essa abertura aqui de colchete, se eu não estou enganado, tá? Se o nome estiver errado, comenta aí embaixo. Então eu vou abrir, fechar esse colchete aqui. Quando eu declaro o tipo da variável, eu já estou falando para a memória do meu computador que isso daqui é um array e não uma variável simples, tá? Funcionários recebe, eu vou abrir e fechar chaves agora, ponto e vírgula aqui, tá? Aqui dentro eu vou passar os números inteiros, tá? Porque a minha lista de array, ela é formada por número inteiro, que eu dei o tipo dela aqui. Se eu quisesse fazer uma lista de nomes, por exemplo, eu ia criar o tipo string, tá? Igual você aprendeu na aula sobre variáveis, tá? Se você tem dúvida, volta um pouquinho aqui, tá? Vai estar demarcado aqui no YouTube. É só você voltar um pouquinho que você vai estar vendo aí. Então eu vou vir aqui, por exemplo, no array, onde tem as matrículas lá dos funcionários. Então eu vou colocar aqui 0, tarará, tarará, vírgula. Então cada número desse daqui que você está vendo é um número de matrícula, né? Olha só que mais interessante que ficou, né? Tá vendo só que legal? Então, ó, eu vou criando quantos eu precisar. Lembrando que eu falei para você daquela regra, né, ó, do limitador aqui. Não tem problema, eu vou fazendo aqui, ó. Vamos supor que eu cheguei aqui e falei, não, agora eu tenho que pular a linha, né? Agora eu vou para a próxima linha. Eu faço isso, eu abro olha lá, para baixo aqui. Tá vendo? Posiciono ele aqui assim, mais ou menos, ó, para poder ficar bonitinho, né? E eu vou continuar digitando, tá? Ou eu venho aqui, para poder ficar bem legal. E eu continuo digitando, ó. Vírgula. E eu vou criando a minha lista, tá? Eu vou dando Enter, então eu vou montando um bloco aqui, tá? Deixando organizado, tá? Fica bem mais organizado assim do que eu simplesmente ir colocando um monte de variáveis ali, constantes que seja, tá? Fica uma bagunça. Então eu crio uma lista, por exemplo, de funcionários assim, tá bom? Por exemplo, usando o exemplo aí do funcionário. Mas vamos supor que fosse aí números, né? Números comuns, né? Eu vou colocar aqui, ó, números, tá? Normal. E eu vou criar aqui o valor 0, o valor 10 e o valor 15, tá? Então eu criei um array com 3 espaços aí na memória, tá? E como é que eu faço para poder acessar esses valores? Eu vou vir aqui, ó, vou colocar um system.out.println e eu vou pegar a palavra números ali, né? Vou abrir aqui, ó, e fechar esse colchete aqui e aqui dentro eu vou colocar a posição da variável, tá? Eu não vou digitar o número aqui. Então, dentro aqui do array, ele possui agora o que nós chamamos na programação de índice. Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, o array, o número 0 está em qual posição? Lembra que eu falei para vocês que na computação tudo começa pelo número 0? Tá? Eu falei já anteriormente aqui na aula. Eu vou começar na posição 0. Então, a posição 0, 1, 2. Vamos supor que eu queira o número 10. Qual posição, qual índice que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o índice 1, tá? 0, 1, tá bom? Eu vou até mudar aqui, eu vou colocar o valor 20 aqui, tá? Para não confundir você. Então, o valor 10 está no índice 1 aqui, no caso, tá? 0, 1. Quando eu executar o meu código, olha só, ele vai trazer o número 10, porque justamente o número 10 ele está aqui na posição 1, tá? Eu coloquei a posição 1 aqui. Agora eu quero trazer o número 15. Em qual posição que ele está ali? Ele está na posição 0, 1, 2. Então, coloco a posição 2 aqui, vou executar, ele vai trazer para mim o número 15, e agora eu quero o número 20, como é que eu vou resgatar esse número aí? Eu vou colocar o número 0, o índice 0 aqui, ele vai trazer para mim o número 20. Beleza? Entendido isso aí? Espero que não tenha ficado dúvida, tá? Mas eu vou exemplificar aqui com mais um tipo de variável, que é o tipo string, tá? Eu vou vir aqui, abrir o string. Para poder se tornar um array, eu preciso abrir e fechar esse colchete aqui, vou colocar aqui nomes, recebe, abre e fecha a chave, ponto e vírgula, e aqui dentro eu vou colocar os meus nomes. Porém, por ser texto, eu vou colocar entre aspas. Lembra que eu falei para você que é uma regra da linguagem Java? Então, ó, Emerson, tá? Eu vou colocar uma vírgula aqui, eu vou colocar entre aspas aqui outro nome, Mateus, tá? Vírgula, espaço, e Lucas, tá? São esses 3 números que eu vou deixar aqui, tá? Como é que eu faço para poder resgatar esse nome aqui agora, Emerson? Você vai vir aqui do mesmo jeito que você resgatou do tipo inteiro ali os números. Você vai catar
o nome, os nomes aqui no caso, tem nomes, no caso tem que ser certinho ali. E agora eu quero resgatar, por exemplo, o nome Matheus. Em qual posição, em qual índice está o nome Matheus? Então eu vou contar do zero, sempre eu conto do zero. 0, 1, está na posição número 1. Eu vou colocar aqui, vou reexecutar meu código, ele vai trazer para mim aqui o nome Matheus. Então, o Matheus está na posição 1, tá? Quero resgatar o meu nome ali agora, o Emerson. Está na posição 0, eu vou reexecutar. Olha que bacana, tá? Então, e outro nome ali, o Lucas, né? Eu vou colocar aqui na posição 0, 1, 2. Está na posição 2, eu vou executar. Lucas. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Não é difícil trabalhar com arrays, é bem de boa. O tipo double você vai fazer do mesmo jeito, você vai chegar aqui, você vai dar um double, vai abrir e fechar aqui o colchete, vai colocar aqui valores, por exemplo, tá? Eu vou falar que ele recebe, eu vou abrir e fechar chaves, e aqui dentro eu coloco, né? 2,50, né? Eu vou colocar aqui também o 3,60, né? Eu vou colocar só esses dois valores aqui também, tá? Eu venho aqui, ó, coloco a palavra reservada da variável ali, né? Valores, e coloco, eu quero o segundo preço ali, tá na posição 1, tá? Eu executo e 3,60 foi chamado aí. Beleza, pessoal? Bem tranquilo para trabalhar com arrays, tá? Não tem segredo nenhum, é bem tranquilo. E isso é muito importante que você entenda para você poder estar criando listas, tá? É muito importante para o seu código ficar cada vez mais elegante, que você entenda como criar array. Então você já aprendeu como criar variável, você aprendeu como criar constantes, os tipos de variáveis e constantes, você aprendeu também operadores relacionais e aritméticos, agora você aprendeu também sobre trabalhar com arrays, tá? Usando aí a linguagem Java, que é a linguagem muito boa e muito poderosa para quem vai desenvolver aplicativos Android. Bom, agora a gente vai falar sobre um comando muito interessante também. Você já aprendeu isso sobre o if e o else, né? Mas existe um comando aí chamado switch, tá? Que é basicamente a mesma coisa, quase igual, né? No caso não é a mesma coisa, mas é quase igual ao comando if e else, que é um comando para você poder estar utilizando comparadores, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável do tipo int, do tipo v1, vou falar que ela recebe o valor 10 e vou dar um ponto e vírgula aqui, tá? Quando eu crio um switch, eu abro e fecho aqui o colchete, tá? E aqui dentro eu coloco a minha variável que eu quero comparar. Então eu vou colocar aqui switch v1. Então, olha, eu quero comparar essa variável aí, eu quero validar ela. E aqui embaixo, dentro do bloco do switch, eu vou colocar o seguinte comando. Case, caso seja o valor 1, eu coloco 2 pontos, vou dar um espaço e eu coloco o comando que eu desejo executar. System.out.println, tá? E vamos supor, né, que seja, vamos supor uma aplicação de telefone, né, aqueles aplicativos que a pessoa liga para uma operadora e fala pressione 1 para ver seu saldo, né, da conta bancária, 2 para poder fazer uma transferência ou algo do tipo assim, tá? Vamos supor que a pessoa apertou o botão, né, caso seja 1. Se a pessoa apertou o botão 1, ela vai querer falar com o atendente, tá? E um outro comando que eu já tenho que colocar na sequência aqui é o break, tá? Vamos colocar aqui também, eu vou copiar para poder colocar um outro caso aqui. Vou colocar de novo aqui, vou dar um Enter, Ctrl Alt L para poder formatar. Caso seja o 2, falar com o atendente, verificar saldo. E caso seja o número 3, eu vou colocar aqui transferir valores. E tem um outro comando aqui que a gente utiliza também, que é o default, tá? E por padrão, né, se nenhuma dessas condições aqui for a que o usuário vai digitar, por exemplo, eu vou colocar aqui system.out.println. Vou colocar aqui a opção inválida, tá? E eu já vou vir aqui também e colocar um breakzinho aqui, tá? Ctrl Alt L para poder formatar o nosso código e beleza. Então eu vou vir aqui no nosso V1, vamos supor que o usuário colocou aí a opção número 1, tá? Aí pressionou o número 1, eu vou executar o nosso código. Olha só, falar com o atendente, tá? Que é a opção número 1, tá? Então vamos só entender aqui como é que funciona
o que está acontecendo aqui, né? Então o comando switch ele vai pegar a variável que eu desejo estar validando, verificando, né? E ele vai ver, ó, caso o valor dela for 1, você vai imprimir essa mensagem. E esse comando break, ele serve único e exclusivamente para que o comando não continue executando, tá? Para nossa ideia não continuar executando tudo que está aqui para baixo. Se eu vier aqui, ó, e apagar esse break, por exemplo, enquanto ele não achar um próximo break, ele não vai parar. Então olha só, vou reexecutar. Olha lá, falar com o atendente, verificar saldo. Ele só parou nesse daqui, tá? E se eu apagar esse aqui também, olha só, eu vou apagar todos aqui. Olha só o que ele vai fazer. Ele executou todos, tá? Então ele entrou ali no 1, foi no 2, no 3, chegou no default ali, opção inválida. Então não é isso que eu quero, tá? Eu quero deixar o break aqui justamente para poder ir por opção ali, tá? Várias opções aí que eu for delimitando aqui, tá? Se a pessoa colocar um valor fora, né? Vamos supor que ela coloque aqui um valor, eu coloquei até o 3, vamos supor que ela coloque o 4 aqui, por exemplo, né? E ela for executar, ó, opção inválida, tá? Só pode até o 3. Né? Eu poderia até colocar aqui, ó, opção inválida. Só pode até o 3, tá? Não, beleza, aí a pessoa vai lá e coloca o número 2, então, né? Eu quero verificar meu saldo. Olha lá, verificar saldo, tá? Então, é isso aí, você vai colocando, ó. Vou colocar o 3 também, né, para poder verificar. E transferir valores. Então é bem tranquilo, tá? O comando switch você vai utilizar ele basicamente para isso, tá? Você vai fazer essa verificação. Então você vai combinando. Você combina o if e o else para poder fazer verificações e o switch para poder estar também verificando, né? Às vezes você só de utilizar um switch você consegue estar aí encadeando, né? Tudo vai depender do que você precisa desenvolver aí. O comando switch é bem tranquilinho para você poder estar utilizando, beleza? Se ficar dúvida, comenta aqui embaixo, tá? É muito importante que você comente para você não sair dessa aula aqui com dúvida, beleza? Agora você vai aprender a utilizar um comando muito importante também dentro da parte de programação, que é o comando while, tá? Eu vou apagar isso aqui, né, que a gente estava utilizando, eu vou deixar só esse valorzinho aqui, vou inicializar ele com o número 0, e basicamente você vai escrever a palavra while, e aqui dentro você vai colocar a condição, tá? Vou abrir e fechar aqui, né, a chave. E o que vai acontecer? O while, ele é o que nós chamamos de laço. Em português, o comando while, eu vou até colocar aqui, ó. While, deixa eu apagar aqui. O comando while em português significa enquanto. Então eu vou pegar nossa variável ali, ó. Enquanto a variável 1 for menor que 5, eu quero que exiba a palavra system.out.println e aqui dentro eu vou colocar menor que 5, tá? Mas o que acontece aqui? Se eu executar essa variável, você concorda comigo que vai dar um problemão aqui? Porque, veja bem, o valor 1 ele é igual a 0. Então, esse comando aqui ele vai ser executado enquanto a variável v1 for menor que 5. Então, se eu não criar uma rota de fuga para esse laço, ele vai rodar infinitamente e isso não é nem legal que você faça isso, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Para não ter problema, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o nosso V1, vou falar que ele recebe o V1 mais 1, do jeitinho que está aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo? Ó, o valor V1 ele está 0, né? Então, ele vai passar a primeira vez aqui e ele vai receber, o V1 vai receber o valor dele mais 1. Tá? Então 0 mais 1, 1. Tá? Então, quando ele começar esse novo loop aqui, ele vai ter o valor 1. Então, 1 mais 1, 2. Tá? Então, ele vai fazendo vai acrescentando esse valor aí dentro. Tá? E para poder acompanhar, vou dar um espaço aqui, vou dar um outro espaço, mais V1, para a gente poder acompanhar a execução. Tá? Então, eu vou executar aqui, olha só que bacana. Então, ó, primeiro loop, segundo loop, terceiro loop, quarto loop, quinto loop. Tá? No primeiro loop, estava valendo 0. Tá? Beleza, foi lá, incrementou mais 1, né? V1 recebe V1 mais 1, começou a valer 2, depois valeu 3, valeu 4, e ele satisfez aqui o valor aqui que é menor que 5. Exatamente, não imprimiu o valor 5 aqui, por quê? Menor que 5. Se eu coloco menor ou igual a 5, olha só o que vai acontecer. Agora sim, ele exibiu o nosso valor 5, tá? Enquanto for menor ou igual a 5 aqui no caso, né? Ele vai executar esse loop aí, então colocando aqui o nosso operador igual aqui também, ele acabou imprimindo o valor 5 para nós aí. Beleza? É bem tranquilinho utilizar o while aí, eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo, que é muito importante que você saia dessa aula sabendo
utilizar o comando while aí. Bom, agora a gente vai falar aí sobre o comando for. É basicamente igual o comando while, porém, você viu aqui que eu acabei incrementando a nossa variável e eu declarei ela aqui fora, tá? Vou colocar aqui a palavra for, tá? E existem três coisas que eu preciso fazer aqui na hora que eu vou declarar esse comando aqui, tá? Eu vou abrir aqui, né, a abertura de chaves e a primeira coisa que eu vou colocar é a variável, tá? Então eu vou pegar essa variável aqui, do jeitinho que ela tá aqui, ó. Ctrl X, eu vou colocá-la aqui. Então eu preciso declarar uma variável, né? E eu coloco um ponto e vírgula aqui. Agora, eu preciso também colocar a condição, tá? Então, ó, enquanto, né, ali no caso, a variável V1 for menor ou igual a 5, ponto e vírgula, opa, é menor ou igual tudo junto assim, tá? Eu vou incrementar o nosso V1. Lembra que era o V1? Recebe V1 mais 1, que essa é a nossa incrementação, quando a gente colocado lá no while. É a mesma coisa aqui, só que eu vou fazer isso tudo dentro desse primeiro bloco aqui, tá? E aqui dentro eu vou colocar um system.out.println e aqui dentro eu vou colocar a palavra menor que 5 for, tá? Eu vou colocar assim, dois pontos, e aqui dentro eu vou colocar mais a variável V1, tá? Vamos executar nosso código aqui. Olha só, ele fez a mesma coisa com o while, tá? Só que, igual eu falei para você aí no caso, né? Dentro, usando o comando for, você faz toda essa questão da declaração, a comparação e a incrementação das variáveis, você pode fazer tudo aqui dentro, tá? Então essa é que é a regra do comando for. Então você cria uma variável, você valida ela, né? Você precisa colocar a condição dela ali, enquanto ela for menor ou igual a 5, e você já faz a incrementação dela, tá? E você executa o comando até esse bloco aqui se satisfazer. Bom, nesse exato ponto aqui, você aprendeu tudo isso aqui, tá? O Java é essencial para você poder começar a criar seus aplicativos Android. Já está na sua mão aí, você já tem esse conhecimento prévio aqui. Tem muito curso por aí que não entrega nem 10% do que eu passei para você aqui, totalmente gratuito. E eu acredito que se você não se inscreveu até agora no canal, você é o cara mais egoísta, a pessoa mais egoísta que eu conheço na vida, tá? Por favor, não seja egoísta, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha esse vídeo que está ajudando você, provavelmente está ajudando outras pessoas aí também, tá? É o seguinte, o que a gente vai fazer? Vamos juntar todo esse conhecimento agora aqui e usar de maneira prática, porque é através da prática que você vai estar fixando esse conhecimento. E a gente vai criar agora um aplicativo chamado Frases Motivacionais. É um aplicativo basicamente que quando você pressiona o botão, ele vai trazer frases motivacionais aí e você vai utilizar esses recursos que você aprendeu nessa aula aqui, tá? Então, eu estou dentro de um site aqui, eu acabei de abrir ele aqui de maneira meio que aleatória, e tem umas frases legais aqui, a gente vai estar utilizando ele, tá? Eu vou fechar esse projeto, eu vou dar um close project aqui, eu vou finalizar ele. Eu vou criar um novo projeto, vou selecionar, vou dar um next aqui, eu vou colocar frases motivacionais, né, como o nome dele aqui, a linguagem Java, o package name eu vou deixar aqui, não vou mexer em nada aqui, vou deixar padrão, vou finalizar, vou esperar o meu projeto fazer o Gradle. Então beleza, já fez o Gradle aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ficar só com o desktop aqui, tá, vou sair de cena, vou deixar só a tela liberado para você aí. Eu vou vir aqui no meu Activity Main e vou montar a interface do meu aplicativo. Eu vou deletar isso aqui, tá por padrão, e tá limpa a minha interface. E o que eu preciso? Então eu vou começar a imaginar como é que vai ser o layout, né, do meu aplicativo. Eu vou dar um zoom aqui, eu posso dar um maisinho aqui. A primeira coisa que eu quero aqui colocar é o nome do meu aplicativo aí, né? Eu quero colocar um text view aqui. Eu vou procurar por texto aqui, cadê? Palavra texto, vou colocar a palavra frases motivacionais 1.0, por exemplo, tá? Eu vou dar um enter aqui, vou catar e vou posicionar de novo. Vou apertar essa canetinha aqui, né, o infer constraint. Olha só, ele posicionou para mim aqui, tá? Lembrando que eu posso estar modificando esse infer constraint aqui. Eu posso estar vindo aqui, ó, posso estar colocando um wrap content aqui, um valor fixo. Eu posso colocar um valor, um match constraint aqui também. Só que eu gosto de utilizar essa molinha aqui, que ela fica bem posicionada, tá? Mesmo se eu inverter aqui o meu dispositivo, ela vai ficar centralizado do jeitinho que eu quero mesmo aqui, tá? Fica bem organizado, então atende o meu requisito aí, tá? Então eu vou dar um zoom aqui, vou voltar a dar um zoom. Frases motivacionais, eu vou catar um botãozinho aqui, vou posicionar ele aqui também, e esse botão eu vou ligar de maneira manual, vou arrastar ele para cá, vou arrastar ele para cá,
e vou arrastar ele com referência aqui em cima. Eu vou colocar um espaçamento de 32, tá bacana. Vou colocar o nome para ele aqui, vou procurar pela palavra text, vou colocar aqui, nova frase, vou dar um enter, olha, ele colocou o nome de nova frase. Eu vou procurar aqui um outro text view, que vai ser o text view que eu vou estar renomeando ele, né? Eu vou arrastar ele para cá, vou arrastar ele para cá, vou ligar ele com relação a esse botão aqui, vou posicionar ele bem aqui, vou vir aqui e vou colocar 32 também, tá? Acho que eu vou colocar aqui 40, tá? Vou dar um enter, ficou bem bacana. Esse daqui eu acho que eu vou deixar ele no tamanho grande assim, né? Do jeito que ele está aqui. Vou ver se eu consigo colocar um espaçamento aqui de 8 na lateral, um outro espaçamento de 8 aqui para ele poder dar essa distância aqui. Eu só vou pegar também e vou executar para ver como é que ele vai se comportar desde já no meu smartphone aqui. Vamos ver. Bom, ele ficou bem bacana, né? Porque daí ele vai preencher a frase até aqui assim e tal. Tá bem bacana. E também, eu acho que eu vou ligar aqui também, ele na parte de baixo, para ele poder ficar bem centralizado aqui. Ele está centralizado com relação a esse botão aqui, tá? Eu só vou vir aqui também, tá 0dp. Eu vou colocar 0dp mesmo aqui, mas eu vou colocar exatamente para ele poder fazer essa caixa de texto aqui. Aqui embaixo eu vou colocar 8, desse jeito, né? E eu acho que tá bem bacana, desse jeito aqui mesmo, tá? Agora, quando eu pressionar esse botão aqui, né, de nova frase, nesse caso, eu quero que traga uma nova frase aqui para mim, tá? Então eu vou usar esses textos aqui que você está vendo aqui, eu vou catar alguns textinhos aqui, vou jogar lá para dentro do meu aplicativo. E quando o usuário pressionar, né, nova frase, vai mudar a frase que eu for colocando no meu aplicativo ali, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse text view aqui. Lembrando, se você quiser inverter aqui também, né, eu tô olhando aqui, eu acho até melhor inverter e colocar esse botão aqui para baixo, mas só para poder exemplificar. Se você quer colocar esse botão para baixo e esse texto para cima, fica a seu critério aí, tranquilamente, tá? Mas eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, tá? Mas fica como uma prática para você aí. Eu vou vir aqui, ó, no text view, vou colocar um ID, né? Eu vou colocar text frases, vou dar um enter, vou dar um refactor nele aqui, tá? Agora eu vou vir aqui no meu código, eu vou vir aqui, ó, vou procurar essas chaves aqui, ó. Eu vou dar 2 enters aqui e vou criar um novo método, tá? Mas verifica certinho se você tá aqui, ó. Tem que ser aqui. Tá? Eu vou colocar um public void frases, vou colocar aqui, ó, mudar frase, abre e fecha parênteses aqui, vou colocar um view, opa, ele apareceu um erro. Quando ele aparecer esse erro aqui, ó, você coloca o mouse em cima e você pode apertar, agora ele está pedindo ali, a tecla Alt, né, a Alt esquerda do seu teclado, mais a tecla Enter, que ele vai importar para você, tá? Eu vou abrir e fechar chaves aqui, e aqui dentro eu vou criar o nosso código. Então a primeira coisa que eu vou fazer é resgatar aquele text view, criar uma instância dele lá, né, um text view, e eu vou colocar aqui text frases, ponto e vírgula, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o nosso text frases, vou falar que ele recebe um find view by id frases, do jeito que ele está aqui, ponto e vírgula, e agora eu já estou concatenando ele lá, tá? Sempre aperto a tecla Ctrl Alt L aqui para poder dar uma formatada. E agora eu vou criar a lógica do meu aplicativo, né? Como é que funciona? Assim que o usuário pressionar o botão lá, igual eu falei, né? Vai vir uma nova frase ali, eu vou alterar esse text view aqui. Porém, agora fica um exercício para você aí, para você poder pausar esse vídeo, se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer, e depois você continua, né? Como é que eu vou fazer para poder armazenar aqueles textos, né? Eu tenho os textos aqui, eu quero pegar esse texto aqui e eu quero jogar para cá. Pausa o vídeo e faz aí, depois você vem e continua o vídeo, tá? Então vamos supor que você continua aí, você já fez, eu acredito que você colocou como exemplo aí, né? Eu vou criar um array, né? Então você aprendeu a criar um array. Então eu vou criar um array de tipo string. Eu vou colocar aqui, ó. E vou colocar frases. Recebe, eu vou abrir e fechar a chave aqui, ponto e vírgula. E aqui dentro eu vou colocar as minhas frases. Tá? Então eu vou vir aqui, por exemplo, ó, não importa o que você decidiu. Eu vou catar aqui, eu vou colocar entre aspas. Ó, eu vou colocar desse jeito aqui, né? E eu vou colocar uma vírgula, vou dar um enter, certo?
Não importa o que você decidiu, vírgula, enter, entre aspas, vou catar um outro texto aqui, deixa eu catar um outro texto, Ctrl C, Ctrl V, vai ficar meio forinha assim mesmo, tá, mas tranquilo, por ser uma frase aqui, a gente vai deixar desse jeito aqui mesmo, eu vou colocar vírgula aqui, enter, entre aspas, tá, repare que eu tô colocando, né, entre aspas aqui, eu coloco a frase, quando termina, eu fecho aspas e coloco uma vírgula, tá, então cada frase que eu tô colocando uma vírgula e entre aspas, beleza? Eu vou catar mais uma frase aqui, deixa eu ver, se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte, beleza? E eu vou catar aqui, vou dar Auto Enter, entre aspas. E mais esse texto aqui, acho que tá bacana, tá? Mas você pode colocar quantas frases você quiser, tá? Ó, se der esse erro assim, geralmente é porque você esqueceu de colocar uma vírgula ali, tá? Você pode colocar quantas frases você quiser, beleza? Bom, agora eu vou criar uma variável do tipo int, com a palavra n, tá? Vou colocar aqui e vou falar que ela recebe um new handle, new handle, ponto, next int, né? Ponto e vírgula, tá? Qual que é a ideia dessa variável aqui? Essa variável aqui vai ser responsável por resgatar uma posição aqui dessa frase, tá? Para poder buscar os índices aqui de maneira randômica, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um enter aqui agora, vou pegar o nosso text, frases.setText, e aqui dentro eu vou trazer o nosso frases, tá? O nosso frases, no caso aqui, o nosso array, né? Só que eu não sei qual que é a posição que eu quero, né? Porque eu coloquei aqui algumas frases aqui, só que eu quero que venha de maneira randômica. Então, para isso, eu criei uma variável do tipo n, que vai receber o número randômico, e esse número n eu vou colocar aqui dentro, tá? Lá, n número aqui dentro, tá? Só que daí, qual que é o tamanho, né, desse next int aqui? Para eu poder saber o tamanho dele, eu vou vir aqui, posso colocar a palavra frases, e a própria linguagem Java já recomendou para mim, ó, frases.length. Quando eu faço isso aqui, a própria linguagem Java, ela já vai reconhecer, tá? Ela vai pegar aqui o array, frases, que eu criei aqui, e com o comando length, ela vai reconhecer quantos índices eu tenho aqui dentro, tá? Então, se eu tenho 10 índices aqui dentro, com o length, ele já vai colocar o valor máximo desse número randômico como length, tá? Então, vai ficar aqui para mim o valor de n com o valor máximo desse array. Então, conforme eu for acrescentando mais frases aqui, esse valor vai aumentando, beleza? Se ficou dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Eu vou reexecutar o projeto aqui, deixa eu ver se ficou bem organizado lá também, né? Beleza, tá bem organizado. Vou voltar aqui no meu ActivityMain. Aqui eu vou selecionar o botão. Vou procurar pelo método onClick. Vou clicar aqui em mudar frase, né, que é o nosso método lá. E vou reexecutar. Vou voltar aqui para o emulador. Vou clicar aqui em nova frase. Olha só que bacana. Se a caminhada está difícil é porque você está no caminho certo. Nova frase. Algumas vezes, coisas ruins e tal. Então está funcionando o nosso aplicativo, tá? Nossa caminhada está difícil. Se a vida não ficar mais fácil, trata de ficar mais forte. Algumas vezes, coisas ruins acontecem. Então, conforme vai pressionando aqui, ele vai buscando, né, as posições no índice aqui de maneira randômica e trazendo aqui no nosso texto, tá? Fica como exercício para você também, para você melhorar esse texto aqui, tá? Se tá 14, você pode colocar 20, negrito, né? Você vem aí e reexecuta ele aqui de novo, vai ficar mais destacado. Olha lá, nova frase, tá vendo? Coloca um texto, vai organizando, coloca centralizado também, dá pra você deixar centralizado esse texto, tá? Deixa eu reexecutar aqui pra você ver, ó. Olha lá, ficou até melhor, né, centralizado, na minha opinião ficou bem bacana. Então, isso aqui é a linguagem de programação que você está usando aí na linguagem Java e você já está utilizando alguns recursos aí bem interessantes da linguagem Java para você estar desenvolvendo seus aplicativos Android aí de maneira profissional. Para você que quer criar aplicativos mais robustos, aplicativos mais completos, né, como aplicativos que vai utilizar web service, você quer aprender como que funciona toda a parte de desenvolvimento de aplicativos Android, quer entrar de cabeça nesse mundo de desenvolvimento, eu convido você para conhecer esse treinamento aqui. É só você clicar aqui que você vai direto lá para a página e você recebe um super descontão aí, Área Tech Brasil. Beleza? Um grande abraço e vejo você no nosso próximo vídeo.